Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37. No final eu vou dar alguns anúncios. Gênesis, capítulo número 37. Quando você está abrindo a sua Bíblia, se você estiver com internet aí, abre o seu celular, vai lá no YouTube, no canal Leandro Reis TV, está passando aí a transmissão do culto de hoje. Compartilha aí no seu WhatsApp, nos grupos, manda no GCA aí para a galera que não pôde vir. Manda para a família, manda para a sogra, para ela receber em nome de Jesus. Manda para o pai, para a mãe, para o irmão. Enfim, Gênesis 37 é o capítulo e o versículo é o de número 31. Moleza, primeiro livro da Bíblia, então vamos lá. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. 32. E a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Usa a minha vida, usa a vida do pastor Rômulo. O Senhor sabe, Senhor, que entregamos o dia de hoje nas tuas mãos. Não somos nós, como seres humanos que estamos aqui, só estamos aqui representando o Senhor, Pai. Que sejamos voz para esse povo que está aqui, para esse povo que está nos assistindo. Eu creio que ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, Pai. Eu não aceito isso e eu sei que o Senhor já está fazendo nesse momento da oração. Coloca essa palavra, Senhor, dentro do coração dos teus filhos, dentro da mente. E eu creio, Pai, que a partir do dia de hoje, nesse sábado à noite, dia 5 de junho de 2021, teremos uma nova vida contigo, Senhor. Tem pessoas aqui que estavam precisando de uma renovação com o Senhor, que elas venham ser renovadas nessa noite, Pai. Tem pessoas que não tinham um encontro contigo há muito tempo, Pai, que de fato nessa noite elas venham ter um reencontro com o Senhor. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 37 do livro do Gênesis é um capítulo extremamente conhecido, se não dos mais conhecidos. Obrigado. Eu falar isso agora. Profeta é profeta. Mas vem violento hoje. Capítulo 37 é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, sobretudo por ser o início da história de um dos personagens mais famosos da Bíblia Sagrada, José. José ele é tão famoso, mas tão famoso, que ele se tornou alguém do Antigo Testamento que aponta para um tipo de Cristo. Não há razão nem para a gente entrar ou introduzir esse tipo de história, mas José é alguém que em todo o seu contexto grande, exacerbado, existem lições da vida de José para as nossas vidas. E das últimas vezes que eu ministrei nesse altar, não só aqui, mas também no retiro, eu ministrei sobre José, e eu falei que um dos maiores desafios dos dias atuais é conseguir falar sobre um personagem da Bíblia sem falar a sua história inteira. E desses últimos dias eu sentei com o pastor Mateus, eu falei, como é que vai ser? E o desafio foi esse: nós vamos ministrar um capítulo da história de José sem ter necessidade de falar da história inteira. Então quando a gente chega no capítulo de número 37, a gente percebe que há lições a serem tiradas do capítulo 37 e que indifere tirarmos do capítulo 39, 40, 41 e 42. Pois bem, capítulo de número 37 inicia-se com a seguinte informação: José era um jovem de 17 anos. Eu gostaria que você se atentasse a essa informação, porque a Bíblia vai dizer que José era um jovem. E se a Bíblia diz, é porque há fundamento e há importância e é relevante.
Quando nós olhamos para o texto sagrado e percebemos que José era um menino de 17 anos, a gente precisa entender o porquê que o texto está dizendo isso. Não, José não era um sábio, um ancião de 40 anos. Não, José não era um ancião de 50, 60 anos. A Bíblia vai dizer que José era um jovem de 17 anos, mas sobre esse jovem há uma lente de destaque, que humanamente seria desprezado pela sociedade, porque normalmente a pouca idade não é algo que gera confiança. Mas o início do texto já vai introduzindo José, dizendo assim: olha, ele tem 17 anos, mas é sobre esse que tem 17 anos que o Senhor vai começar a iniciar algumas coisas. O que você está dizendo, Rômulo? Simples, eu vim lhe dizer nessa noite que o que é critério para a terra nem sempre é critério para o céu. O que é critério para escolha na terra nem sempre é determinante para critério de escolhas do céu. Eu estou falando a jovens que chegaram aqui hoje e por causa da sua menor idade não foram valorizados aonde queriam ser. Eu estou falando a jovens que chegaram aqui hoje e por causa da sua menor idade algumas pessoas olham e dizem: ele liderando, ela sendo isso, ele sendo aquilo. Mas eu vim lhe dizer que o critério e a escolha de Deus estão sobre você. Por mais que as pessoas não entendam, José, é você que o Pai escolheu. Aleluia, isso me faz lembrar do Salmo de capítulo 75, e na Bíblia diz assim, que não é do Oriente, não é do Ocidente, e nem do deserto, mas é Deus quem julga, a uns Ele humilha, e a outros Ele exalta. Nessa noite, Deus está levantando Josés aqui, para exaltar, meu irmão. Você é um José dessa geração. Muitos falaram: não vai conseguir, é jovem, se prepara, Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Oh, glória! A Bíblia vai continuar falando sobre esse personagem, falando sobre a sua funcionalidade na casa do seu pai. A Bíblia vai dizer ainda no versículo 2 que ele era jovem e ele cuidava das ovelhas do seu pai. A menor idade dele, Washington, não obrigava a estar no campo fazendo o serviço que os seus irmãos faziam. A menor idade de José não obrigava a exercer as funções que os irmãos dele exerciam. Só que o servir, o fazer, o executar, para José não precisa de pré-requisito. Aleluia. José olha para a função, José olha para a tarefa e ele entende: eu posso não comportar dentro daquilo que é pré-estabelecido, mas se precisam de mim lá, eu vou. Não, você não entendeu, eu vou te explicar melhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, capítulo 14 do livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de perder João Batista, precisa tirar um tempo a sós. Jesus está vivendo enquanto homem um tempo de luto, um tempo de dor, e ele precisa se ausentar. Ele olha para os discípulos e diz: vamos para o barco e vamos para um lugar deserto, porque eu preciso descansar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra no barco, a multidão fica ciente: opa, Jesus vai para um canto. A multidão está precisada de algo que só Jesus tem, e a Bíblia vai dizer que essa multidão, ela procura um jeito de: pastor, eles foram de avião? Não. Pastor, eles pegaram outro barco para ir? Não, eles foram a pé e chegaram antes de Jesus, porque quem quer chega, quem quer fazer faz. Essa história de que quando eu tiver carro eu faço, eu nunca vi carro habilitar quem não faz a fazer. Eu já vi carro habilitar quem faz a fazer mais. Essa história de que quando eu tiver cargo eu faço, é para quem não quer fazer. Essa história de que quando eu tiver nome eu faço, é para quem não quer fazer. Quando é com José, se precisam de mim, eu vou e faço. Sabe o que isso me lembra, Rômulo? Tem gente que está dentro da igreja, há muito tempo, há anos, no ministério, há muito tempo, na caminhada, há muito tempo, e tem gente que está aí, bebê,
acabou de chegar, mas já entendeu o que tem que ser feito. É por isso que muitas vezes você não entende o porquê que as coisas acontecem na vida de fulano e não acontecem na sua. É por isso que às vezes você não entende o porquê que fulano está mais perto do pastor. É porque ele já entendeu o que tem que ser feito. É por isso que às vezes fica questionando: pô, mas fulano chegou agora e já está ali colado no líder. É porque ele quer ficar perto do líder. Acabou de chegar e já entendeu o que tem que ser feito. E aí tem gente que está aí, ó, Roma, 5, 3, 10 anos dentro da igreja, mas não entendeu. É velho na caminhada, mas não entendeu o que tem que ser feito. Eu entendo nessa noite, eu quero que vocês entendam também, é que não tem que dar desculpa. Quem quer vai lá e faz. E infelizmente tem gente dentro da igreja que não faz, pastor Max, mas julga quem está fazendo. É muito fácil criticar um líder de GCA, é muito fácil criticar um pastor quando você não está na posição dele. Mas José não foi assim. José, apesar de entender que não era dever dele trabalhar, ele foi lá e fez. Ei José, você é o José dessa geração. Aleluia. Vai lá e faz. Aleluia. A Bíblia vai dizer que então José, ele vai fazer a sua função, ir para o campo, cuidar das ovelhas do seu pai. Só que quando ele chega lá, ele vê Rubem, ele vê Dan, ele vê Naftali, ele vê Zebulon. Ele olha aqueles irmãos fazendo umas coisas que não agradam ao pai. E a Bíblia vai dizer que José então começa a dar nota sobre aquilo que os irmãos estão fazendo. José descobre o mau caratismo, se assim eu posso dizer, dos seus irmãos. Só que o que eu acho interessante é a integralidade de José. José, ele tem um relatório negativo sobre os irmãos. Rubem fez isso, Simeão fez aquilo, Naftali fez aquilo, Issacar fez... Ele tem um relatório. Só que o que José vai fazer com esse relatório negativo? Ele vai para o Instagram jogar indireta? O que José vai fazer com esse relatório negativo? Ele vai printar e vai jogar no grupo do Zap? O que José vai fazer com esse relatório negativo, pastor? A Bíblia vai dizer: José trazia as notícias para o seu pai. Aleluia. Eu imagino José voltando com a prancheta do campo, com as coisas. E quem sabe Bila, Zilpa, madrasta, no meio do caminho. O que aconteceu, José? Não. Eu tenho umas coisas para falar, mas eu só vou falar com o meu Deus, pai. Meu irmão, deixa eu te atualizar sobre um negócio aqui. Esquina não resolve problema de igreja. Grupinho no Zap com meia dúzia de conversa fiada não resolve problema de igreja. aleluia. Historinha que fala, que fizeram, que aconteceram, não resolve problema de igreja. O que resolve problema de igreja é eu pegar o que eu não estou entendendo e levar pro pai. O que resolve problema de igreja é eu pegar o que eu não estou entendendo e entregar na mão do pai. Bila não resolve, Zilpa não resolve, suas madrastas não resolverão, mas o pai tem poder para resolver. Eu vim falar com algumas pessoas que estão insatisfeitas com algumas coisas nessa noite. Se você está insatisfeito com alguma coisa que te aconteceu, meu irmão, não perde tempo com conversa fiada e contaminando quem não tem nada a ver. Se está com problema com isso, fala com o pai. E é interessante a gente perceber aqui que nesse mesmo versículo que fala que José ia falar com os pais, o texto também fala que José ajudava os seus irmãos, Thales. E é isso que a gente tem que entender. Tem problemas que a gente tem que levar para o pai, mas mesmo levando para o pai os problemas, a gente não pode deixar de ajudar os nossos irmãos. Porque, como eu acabei de falar, é fácil a gente criticar, mas pegar a mão e ajudar para resolver o problema. E aí, você tem feito? Eu até anotei aqui, porque eu precisava entender qual era o significado, da onde vinha, o que trazia a palavra ajudar. E eu vou ler aqui, porque eu não vou lembrar. E diz assim: vem da composição de duas palavras latinas, ad. Ad significa estar perto, junto.
E Juvari significa trazer alívio, alegria, ser útil, socorrer. Ajudar, meu irmão, é dar a mão, é dar força quando o outro precisa. Além de você levar as coisas para o Pai, você como José para essa geração tem que ajudar o seu irmão. Tá vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Olha para ela e fala assim: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ajuda, meu irmão. Socorre, fala com o Pai, mas ajuda. Viu o problema? Vai lá e ajuda. Mateus, eu não sei como resolver. Fala com o Pai. Viu que o irmão está com dificuldade no ministério, você não sabe como resolver? Com o Pai. Está com problema no casamento? Com o Pai. Está com problema na vida financeira? É com o Pai. José não sai espalhando, José não fala com Bila, José não fala com Zilpa. É com o Pai, mas ele não deixou de ajudar e estender a mão. É o Pai. A Bíblia vai dizer que o pai amava José. O pai amava. Aleluia. E o pai ama tanto, ama tanto, ama tanto, ama tanto. E se tem uma coisa que não dá para esconder, é amor do pai. Vão saber. E a Bíblia vai dizer que o pai, Thalisson, ele faz uma túnica. Aleluia. Uma túnica para o José. Martin Lloyd Jones. Consegui, pastor. Tinha que fingir costume para vocês não entenderem que a gente ensaiou esse nome 15 vezes. Ele vai explicar o porquê que Jacó fez uma túnica para José. E eu amei essa explicação. Ele vai dizer assim: porque aqueles que estão mais próximos do pai, o pai tem as suas medidas. Aleluia. Você não pegou não. Todos somos filhos, todos somos escolhidos, todos somos amados. Só que o benefício de ter presente do Pai só se dá quem é próximo do Pai. Não existem filhos prediletos. Não existem cartas marcadas na igreja. Não existe quem nasceu para ser, quem não nasceu para não ser. O pai tem 11 filhos, o pai tem bilhões de filhos, mas aqueles que decidiram andar mais perto do pai acabam ganhando do pai presente, acabam ganhando do pai túnica. E é isso que algumas pessoas não têm entendido ao teu respeito. As pessoas têm olhado para você e têm dito assim: meu Deus, mas já tão cedo já está com essa túnica. Carlos chegou no GCA agora, mas já tem túnica sobre você. Tu já vai multiplicar, rapaz, tu já vai virar líder. Tem gente que não entende, é porque eu decidi estar mais perto do meu pai, e quando eu estou mais perto do meu pai, ele tem as medidas das minhas roupas. E estar perto do Pai é tão importante que quando você está perto dele, além de você ganhar as túnicas, você tem muitos privilégios com o Pai. Meu irmão, se você quer ter privilégios com o Pai, não fique distante dele. Ah, Mateus, mas eu estou dentro da igreja. Ah, Mateus, mas eu vou no GCA. Isso não quer dizer nada, meu irmão. Você tem que estar perto do Pai. Porque tem muita gente que entra por essas portas, mas não está perto do Pai. Mas essa noite é noite de você chegar perto do Pai. É noite de você chegar e colar aqui com o Pai. E para onde você for, na sua caminhada vai ser conforme o Pai. Aonde você pisar vai ser onde o Pai quer que você pise. Esteja perto do Pai. Conforme o Rômulo falou aqui, a túnica foi feita sob medida. E quando a túnica é feita sob medida, ela só cabe em você. Não cabe mais em ninguém. Vem cá, Estevão. Eu tenho que exemplificar isso aqui de uma melhor forma.
tamanho de Estevão para mim? A túnica está aqui. Só que a túnica que o Pai preparou para mim não é a mesma túnica que Deus preparou aqui, ó, para o Estevão. Se eu tentar colocar nele, não vai entrar. Porque a túnica que Deus fez para ele não é a túnica que Deus fez para mim. Ei, meu irmão, Deus preparou uma túnica para você. O Pai preparou uma túnica para você. José, a sua túnica está pronta, mas você tem que ficar perto do Pai. Túnica colorida. Se uma túnica normal, Gleice, dá problema, meu amor, você imagina uma túnica colorida? Hélio, Clarissa, se uma túnica normal já dá problema, você imagina uma túnica colorida. Aonde você chega, a túnica aparece. Entrei na igreja, lá a túnica. Fui pro retiro, lá o homem da túnica. Subi no altar, rapaz da túnica. Mas ele está junto com todo mundo. Mas tem um negócio nele que é a túnica. E a túnica colorida gerava destaque. Só que não foi José que pediu túnica para o pai. Não é o filho que pede destaque. Meu Deus, aleluia. É o pai que dá, que veste o filho de glória destaque. a Deus. Não, você poderia melhorar o seu glória, mas eu vou aplicar isso aqui para você. Aleluia. Não viva em prol do destaque. Não viva pedindo destaque. Não viva pedindo para aparecer. Não viva pedindo para ser a sua vez. Você precisa entender que quando se trata de José, não é José que quer destaque, é o pai que olha para José e diz: está pronto para andar com a túnica do destaque. A segunda coisa que eu percebo depois que José recebe a túnica é que, além de destaque, Thalisson, ele recebe revelação. Aleluia. Porque se vocês continuarem lendo o capítulo 37, vai ser depois que José recebe a túnica que ele vai sonhar. Aleluia. E nesse sonho, José recebe o quê? Fala comigo, igreja, revelação. Revelação. Mais uma vez mais bonito para Jesus, revelação. Revelação. Sabe por que José recebe além do destaque revelação? Porque seus irmãos não estavam preparados para receber e lidar com aquilo que Deus daria para José. Tem coisas que Deus vai te dar, tem revelações que Deus vai te dar, que ninguém vai entender, mas Deus vai dar para você, porque você vai saber suportar. E aí podem chamar, mas você está maluco, você está viajando. Foi o que aconteceu com José. Os irmãos deles não entenderam nada, mas é porque o que era de José, aleluia, é dele. Ele sabe como que vai ser, ele sabe enfrentar, ele sabe lidar. José, receba revelação nessa noite, mas não se preocupe se não entenderem. É seu, é para você. Se Deus te deu, você vai saber enfrentar. A Bíblia vai dizer que José, depois dessa túnica, desse presente de destaque, ele vai ter o quê? Sonho. Só que a Bíblia não diz que José teve um sonho, a Bíblia diz que José teve 2 sonhos. Aleluia. Vocês lembram do sonho? O primeiro sonho de José se dá no campo. Resumidamente, eu estava no campo, o meu feixe se levantou, os de vocês se dobraram diante de mim. Um feixe se levantava e os 11 feixes se dobravam. O primeiro sonho de José se dá na terra, no campo. E o segundo sonho de José? Sol, lua e 11 estrelas. José tem 2 sonhos. E o primeiro sonho, Washington, se dá na terra. E o segundo sonho se dá no céu. Glória. Alguns sonham muito com as coisas da terra e sonham nada com as coisas do céu.
Meu Deus. Já outros sonharam tanto com as coisas do céu que esqueceram de sonhar com as coisas da terra. Tem gente aqui sonhando em ser médico, tem gente aqui sonhando em ser advogado. Vou dar uma moral para mim, né? Tem gente aqui sonhando em ser dentista, né, Renan? Tem gente aqui sonhando em ser pedagogo, psicólogo, terapeuta, sei lá, empresário. Só que o problema não é só sonhar com as coisas da terra, Tamires. O problema é quando eu decido sonhar muito com as coisas da terra e esqueço de sonhar com as coisas do céu. Meu Deus! E daí você senta com alguém e diz assim, sobre o ministério, o que você deseja? Eu estou aí. O indivíduo não almeja nada ministerial, o indivíduo não almeja os dons espirituais, o indivíduo não almeja crescer, sobretudo na casa onde está inserido. Para ele está tudo bem sentar, ouvir e ir embora para casa. Só que os sonhos dele com as coisas do mundo estão gritando. Preciso de dar um conselho nessa noite. Sonhe muito com as coisas do mundo, com as coisas da terra, perdão. Sonhe mesmo, invista mesmo, estude mesmo. Se alguém olhar para você e dizer, tu não tem idade para isso, não tem idade para fazer a faculdade, tu não tem idade, não. Sonha mesmo. Mas pelo amor de Deus, não se esqueça de sonhar com as coisas do céu. Não se esqueça de sonhar com o que Deus tem para a sua vida. Não se ocupe tanto com as coisas terrenas, a ponto das coisas espirituais perderem um lugar na sua vida. Eu estou falando para gente ocupada como eu que está aqui hoje. Eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que a sua vida é uma loucura, porque eu sei, a minha também é. E eu sempre falo isso para quem está perto de mim. Eu consigo dar conta de tudo na medida do possível, porque eu entendi que por mais que as minhas coisas naturais, faculdade, TCC está na porta, estágio está aí, eu estou no último ano de faculdade, a faculdade está me engolindo, mas sexta-feira eu estou aqui no meu GCA, Aleluia. Domingo de manhã eu estou aqui na escola de sabedoria, terça do crescimento eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu decidi sonhar com as coisas da terra, mas eu continuo sonhando com as coisas do céu. Glória a Deus, e isso é tão lindo, gente. Enquanto a gente estava lendo esse texto, Deus me mostrou algo aqui. O Rômulo falou muito bem. No sonho de número 1, José está sonhando com as coisas da terra. No sonho de número 2, ele está sonhando com as coisas do alto. Mas se você parar para perceber, no texto diz assim, e desta vez, quando José vai relatar o segundo sonho, pastora Francine, ele diz, e desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas. Mateus, o que você está querendo dizer com isso? Se vocês perceberem, no sonho de número 1, José só sonha com os seus irmãos se curvando perante ele. No sonho de número 2, tem mais 2 elementos ali, o sol e a lua. Eu não vou entrar no contexto de quem é o sol, de quem é a lua, mas eu quero que vocês entendam nessa noite, que quando a gente sonha as coisas do alto, elas são maiores e melhores do que os sonhos da terra. Ei, meu irmão, comece a sonhar os sonhos do alto, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maiores e melhores na sua vida. De repente você está pedindo coisas para Deus, Ele tem coisas maiores e melhores para você. De repente você está sonhando com algo, Ele tem coisas maiores e melhores para você. Sonhe os sonhos do alto, eles são maiores e melhores do que você imagina. Aleluia. A Bíblia vai dizer que então José senta na mesa. Senta na mesa e começa a contar do sonho. Sol, a lua, 11 estrelas, fez que desce, fez que sobe, fez que se curva. A Bíblia diz que os irmãos olham para José, aquele tom de deboche, aquele tom de ironia, diz: você dominar, reinar sobre nós? José, você é o mais novo, José. Depois de Benjamim, você é o mais novo. Tem 11 na sua frente, rapaz. Você mesmo vai reinar sobre a gente.
E enquanto eu estava estudando, o Espírito de Deus gritou algo no meu coração. Eu preciso dizer isso a você: não diminua os seus sonhos para que eles caibam dentro da sua realidade. Meu Deus. Eu vou repetir porque isso não tem no Google, aleluia. Não diminua os teus sonhos para que eles caibam dentro da sua realidade. Eu vou dizer uma vez mais: não diminua os seus sonhos para que eles caibam dentro da sua realidade. Meu irmão, não é o seu sonho se comprimindo para caber na sua realidade, é a sua realidade se delatando para comportar o seu sonho. Glória a Deus. Aleluia. O que para alguns parece impossível, para Deus é possível. O seu Deus é o único Deus que é onipotente. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Falaram para você: não é possível isso acontecer. Acredite, para Deus é possível. Minha mãe sempre me ensinou que Deus não deixa a gente chegar perto e experimentar nada que Ele não queira nos dar. Se Ele te mostrou aquela casa própria, Ele quer te dar. Se Ele te mostrou aquele carro, Ele quer te dar. Se Ele te mostrou aquela casa, Ele quer te dar. Se Ele te mostrou aquele casamento, Ele quer te dar. Não diminua os seus sonhos, meu irmão. Creia. O nosso Deus é o único Deus que é onipotente. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Creia nisso, meu irmão. Não desista, não pare. Se Ele te mostrou, Ele vai te dar. Glória a Deus. Depois dos sonhos, depois da túnica, que o problema é a túnica. Você há de convir comigo que o problema é a túnica. É sempre a túnica. Entenda isso. Se não fosse a túnica, estava tudo bem, mas o problema é que tu tem túnica. As pessoas vão olhar, você vai aparecer, vai ter destaque, vão falar ela, vão falar ele. O problema é a túnica. Depois da túnica, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos não conseguiam mais falar pacificamente com José. Sabe quando passa assim? Só olha, é a túnica. Meu Deus. Sabe quando passa, vai assim, é a túnica. Do nada você vai olhar, não está nem mais nas suas redes sociais. O que aconteceu? É a túnica. Só que uma coisa que José precisa entender e estabelecer no coração dele é que a culpa da túnica não é dele. Quem decidiu fazer foi o pai. Continua, José. A Bíblia vai dizer que José agora não vai para o campo, pastor. Vai para o campo fazer o quê? Ajudar os irmãos? Os irmãos doidos para pegar José vai ficar em casa. Não, vou não. Só que a Bíblia vai dizer no versículo de número 13 que Jacó olha para José e diz assim: cadê seus irmãos? Vá ao campo e me traga notícia dos seus irmãos. Calma aí. Pai, você não está entendendo que eles são problemáticos? Pai, você não está entendendo que é difícil lidar com esse tipo de gente? Pai, você não está aqui, você não está vendo? Eu trago direto relatório para você em oração sobre eles, pai. Só que não adianta. Na casa do pai não há apoio para esse tipo de ruptura. Na casa do pai não há apoio do pai para esse tipo de divisão. Ah, mas lá fora você faz o que você quiser. Aqui é na casa do pai. Meu Deus. Querendo José ou não, vai ter que lidar com Rubem, vai ter que lidar com Naftali, vai ter que lidar com Zebulon. Mas é difícil, é esquisito. Fala quando quer comigo, não tem problema. Não é sobre ele, José, é sobre você. Vai você pro campo, José. Isso me lembra novamente o livro de Salmos, no capítulo de 133. O verso 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ei, meu irmão, você quer alcançar plenitude na sua vida? Vive em união com seu irmão. Você quer prosperar? Viva em união. Você quer ter uma vida emocional boa? Viva em união. Você quer crescer ministerialmente? Viva em união. Não tem como você alcançar
prosperidade em todas as áreas da sua vida, se você não tiver em união. E aqui quando eu digo união, não é somente dentro, e aqui eu falando para a igreja Deus Tem Mais, não é somente dentro do seu GCA, meu irmão. É união com Casa de Filemão, é união com Filhos, é união com Efatá, é união com Gênesis, é união. Não pode haver ruptura dentro da casa do Pai. O salmista já nos revela isso. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o texto continua, não é, pastor? Continua, porque o texto vai dizer que é como óleo precioso. Meu Deus. União é óleo. Meu Deus. Você não... Como é que é Raí que fala? Você não está aqui não, né? Vou ligar o carro lá já pra gente ir embora. Liga o carro, pastor, pra gente ir embora. União é como óleo. Meu Deus. Tá sem óleo é porque tá faltando união. Vocês lembram da última macro? Lembra do óleo, não lembra? Tá faltando óleo é porque tá faltando união. Sabe por que o frio é estranho? Porque ele falta união e por causa disso ele é frio. Mas quem está envolvido, quem está abraçando, e eu não estou falando abraçar quem te convém não, viu? Eu estou falando de abraçar geral, JJ, geral junto. Aí porque aqui tem um negócio meio estranho, tipo assim, não me chamaram, não é meu nome, não é minha rede, então eu não vou. Meu irmão, aqui não tem isso não, porque a união é como óleo, e se eu desejo manter óleo sobre a minha cabeça, eu tenho que amar Efatá, eu tenho que amar Filhos, eu tenho que andar com Gênesis, eu tenho que andar com Filemão, porque a união, como óleo, Tamires. Olha para esse irmão que está do teu lado, já que eu não falei isso hoje, e vê se ele tem cara de que carrega óleo. Vê, eu sei que ele está de máscara, mas dá para ele rir pelo olhar. Se ele ri para você é porque ele é simpático, é porque ele ama união. Aleluia. E se ele ama união é porque ele tem óleo na vida. E é interessante que nesse mesmo capítulo de Salmos 133, no final, o salmista diz assim, que quando tem união, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ei, meu irmão, se você não está vivendo em união, não tem ordenança de bênção na sua vida, não tem vida para sempre. Mas eu estou falando para uma igreja aqui que não há ruptura, para uma igreja que vive união. Ei, se prepara, porque o Senhor está liberando e ordenando bênçãos sobre a sua vida. Aleluia. Acabe com as rupturas, vive em união. Seja como óleo, seja cheio. Aleluia. Se está sabendo de alguma desunião, se está sabendo de alguma ruptura, chega a você, pede perdão, cola junto, chama para conversar, chama para orar. E falando sobre isso, não tem como lembrar do Sandro. Uma vez aconteceu uma situação aqui, numa resenha de liderança. Houve um desentendimento, igreja é isso, família é isso. Sabe o que ele fez? Isso aqui serve de exemplo. Irmão, vamos lá para a sala de oração, vamos orar. O cara estava estressado com ele falou, vamos lá orar. Saiu de lá resolvido, porque isso é união, meu irmão. Não pode haver rupturas. Se você quer viver para sempre, e aqui quando eu falo de viver para sempre, também é na eternidade. Viva em união. Não tem como ganhar a vida eterna se não tiver união. Chega de ruptura. E José, ele sai de casa, né? E sobre a união, é uma coisa muito pessoal sobre a rede, mas eu vou abrir aqui. Nós vivemos há um tempo atrás, estamos vivendo um nível, um tempo de recomeço e reestruturação. E sobre a semana de servo, esses dias eu e Gleice vivemos uma situação muito interessante, coisa que não era que não fosse comum acontecer, mas cada um cumpre as suas tabelas e está tudo bem. O meu dia é o meu dia, o seu dia é o seu dia, é o natural. E de um tempo para cá eu tenho percebido que eu estou falando da rede porque eu participo, tá gente? Estou dizendo que as outras não são assim. De um tempo para cá eu tenho percebido
um coração disponível da galera de uma forma diferente. Aleluia. Vocês já viraram para mim e falaram bem assim: pastor, não era o dia do nosso GCA, mas eu queria servir. Glória a Deus. Eu disse assim: minha irmã, serve, traz os seus negócios. Eu disse: ela está aí, cadê ela? Cadê ela? Está aí. Serve, traz os seus negócios. Eu vou: pastor, eu vou servir. Então, serve. E daí a gente foi para macro. Que macro foi aquela? Glória. A gente não conseguiu, Felipe ia ministrar. Felipe não conseguiu ministrar aquela macro, porque a união, como óleo. Se nós começarmos a entender que quando a gente anda na união, o céu se compromete em fazer por nós. Meu Deus! A gente vira, meu irmão. Só esse conselho, guarda isso. A união é como óleo. José, ele sai para o campo. Afinal de contas, ele obedece o pai. José é obediente. Ah, mas eu não vou porque não gostam de mim, eu não vou porque não falam, eu não vou porque eu não gosto, eu não vou porque não é a minha cara. Se o pai mandou, José vai. Chama, vai José. Isso é coisa de José. Quem não vai é porque não é José. Aí, um beijo. José vai. E a Bíblia vai dizer que quando José chega, a Bíblia vai dizer que então os irmãos não estão mais em Siquém, pastor Mateus. José tinha tudo para voltar para casa. Meu pai mandou eu ir a Siquém, cheguei em Siquém, meus irmãos não estão, eu vou voltar para casa. Pai, eu não vi meus irmãos. Só que quando José está no meio do caminho, a Bíblia diz que um varão se apresenta para José. Meu Deus. E o varão diz assim: olha, eles não estão aqui, eles foram para Dotã. Você conhece a história? Você sabe que lá na frente tem uma armadilha. Você sabe que lá na frente vão amarrar José, vão vender José para o Egito. Você conhece a história? Agora eu vim aqui te dizer que Deus, em uma forma teofânica, se apresenta para José, para impedir José de ir para casa e se livrar do laço dos irmãos. Tem um laço pronto, tem uma armadilha pronta. José está com o pezinho voltando para casa, de repente Deus aparece, diz assim: não, eles foram para Dotã. Calma aí. E Deus está conduzindo José para a armadilha. Meu Deus. Deus está conduzindo José para a arapuca que os irmãos estão fazendo para ele. Aleluia. Eu preciso curar você nessa noite, porque existem pessoas que chegaram aqui hoje vivendo situações que não pediram para estar. E algumas delas foi Deus que te colocou. E você está dizendo: Deus, por que comigo? E o Senhor está dizendo: José, vai. Porque o que você pensa que é caminho de derrota, para mim é início de manifestação, de cumprimento de profecia. A Bíblia vai dizer, pastor Mateus, que José está indo, e isso aqui não é meu, e eu gosto de dizer que não é meu. José está indo, e quando José está indo, a Bíblia vai dizer que ele está indo em direção aos irmãos, ou seja, o varão, Deus, está permitindo que José caia na armadilha dos irmãos. Pastor, mas os irmãos vão matar José? Não, porque o irmão se levanta e diz: nós não vamos matá-los, fazemos uma armadilha, fazemos alguma coisa, mas matar não. Sabe por quê? Porque Deus até permite que caiamos na cova, mas tocar na nossa vida, ninguém toca. E aqui nessa parte do texto tem um dado muito interessante, e guarde isso, que quando José sai de Hebrom, que era onde ele estava na casa, e vai em direção aos seus irmãos em Siquém, a distância de Hebrom a Siquém são 80 quilômetros. José anda por 80 quilômetros. Quando ele chega lá, ele descobre que seus irmãos não estavam lá, encontra o varão fala: ele está lá em Dotã. E aqui está um outro dado interessante. Dotã, que era onde José encontrou os seus irmãos, fica a 17 quilômetros ao norte de Siquém. Ou seja, José saiu de Hebrom, foi para Siquém, 80 quilômetros aproximadamente. E Dotã fica a mais 17 quilômetros de Siquém. Tá, Mateus, mas o que você está querendo dizer com isso?
é porque quando eu estava pesquisando sobre Dotã, eu descobri algo muito interessante e aí me fez entender o porquê que José chegou em Siquém e não encontrou os irmãos dele lá. Um dado interessante que existe sobre Dotã é que Dotã tem um forte abastecimento de água. E por esse dado, por eles terem ali na cidade um forte abastecimento de água, as caravanas do Egito passavam por ali. Aí, opa, agora sim fez sentido. Porque se José tivesse sido pego, porque lá no calendário de Deus já estava escrito que essa armadilha ia acontecer. Mas se José tivesse sido pego em Siquém, talvez ele teria morrido. Ele não estaria vivo. Só que porque seus irmãos foram para Dotã e ele teve que encontrar os seus irmãos lá em Dotã, lembra? Tem grande abastecimento de água e as caravanas do Egito passam. José foi pego lá. E porque as caravanas do Egito passam, José foi vendido. Ei, entenda isso aqui nessa noite. Tem situações na sua vida que você acha que é para a morte, mas Deus está mudando os caminhos para facilitar a chegada onde Ele quer te levar. Talvez se tivesse sido da forma que ele imaginava, quando saiu de casa, não teria história para contar. Gênesis 37 ia acabar, José morreu, talvez ele nem estaria na Bíblia. Vai contar o que sobre José? O filho que era o destaque, que o pai amava, os irmãos foram e mataram? Para falar de irmão que matou, a gente já tem Caim e Abel aqui, não precisa falar de José. Mas não. José, ele vai para Dotã, seus irmãos preparam aquela armadilha, vendem ele para os egípcios. E José chega aonde ele tinha que chegar. Tem situações, meu irmão, tem situações que parece que é para a morte, mas fique preparado, não se desespere. Deus está mudando o caminho para te levar aonde Ele quer te levar. Guarde o seu coração. Deus está no controle dessa situação. Foi demitido, Deus está no controle. O relacionamento, o casamento está abalado, Deus está no controle. O seu ministério parece que está acabando, que está ruindo, ou até mesmo acabou. Mateus, eu vou ter que começar do zero. Deus está no controle. Tem algo que Ele vai fazer na sua vida. Hoje, talvez não faça sentido, mas Ele tem o controle da situação. Deus chega na casa de Abraão no capítulo 15, Mateus. Enquanto você falava, me veio esse texto. Ele diz assim: Abraão, eu sou Deus que te tirei de Ur dos Caldeus. Você conhece a história? Não foi bem dessa forma. O que tirou Abraão de Ur dos Caldeus foi uma destruição. A destruição foi tão forte que originou um novo povo, os amoritas. Aí passa-se muitos anos e do nada Deus chega no capítulo 15 de Gênesis na casa de Abraão e diz: eu que te tirei de lá. Mas não foi a destruição? Deus está dizendo: não, eu permiti a destruição para te empurrar para o lugar da promessa. A Bíblia vai dizer, voltando para o texto, não vou aplicar não, que José está vindo. A Bíblia vai dizer que agora os irmãos olham para ele de longe e dizem o quê? Lá vem o sonhador maior. Os irmãos estão errados? Não. Só que os irmãos estão com raiva. E você há de convir comigo que com raiva a gente gostaria de falar coisas piores do que sonhador, né? Você olha para alguém que te magoou e você diz assim: ah, sonhador. Você fala, Max? Fala. Com certeza. Aquele sonhador. Os irmãos estão com ódio de José. Sabe qual é o problema? É porque eles só podem falar que José é sonhador. A raiva do inimigo é essa. Eles queriam falar: lá vem o fofoqueiro, lá vem a intrigueira, lá vem o adúltero, lá vem o fornicador,
lá vem aquela que rompe a aliança, lá vem aquele que quebra a aliança, lá vem, mas não pode. Então, como não pode falar da gente, eles vão ter que falar o que a gente é. Lá vem o sonhador. Ei, eu quero ser alguém que dê trabalho para o inferno para encontrar adjetivos pejorativos ao meu respeito. Eles vão procurar alguma coisa para falar de Rômulo, mas não vão encontrar, e vão ter que dizer: aquele irmão que prega gritando, é isso, porque só tem isso para falar. E além de terem que falar que você é sonhador, além de terem dificuldade para falar sobre você, eles vão ter que inventar coisas sobre você. Não tem o que falar, vão inventar. E aí começam os grupinhos, fofoca e tal, você viu, fulano, e começa a inventar. Só que isso me lembra a história de Jó. Jó estava passando por todos aqueles perrengues na vida dele, você também já conhece a história de Jó. E aí os amigos, que se dizem amigos, João, começam a falar: não é possível, você pecou contra Deus, é por isso que você está passando por isso tudo. Você fez alguma coisa, você amaldiçoou, você pecou. Só que você conhece muito bem a história de Jó. Lá no final, Deus deu para ele tudo em dobro quanto ele tinha antes. Deixa falar de você, meu irmão. Deixa inventar coisas sobre você. Deixa zombar de você. O que Deus preparou para você é muito maior do que eles imaginam. Vão inventar, vão falar, vão zombar, mas o que é seu já está preparado. O que Deus preparou para você é grande. Quando falarem, fique em paz, olhe com amor. Essa semana no GCA a gente falou muito sobre isso, amor teimoso, e é isso. Muitas vezes a gente sabe, a pessoa não sabe que a gente sabe, Austin, mas a gente sabe quem fala mal da gente. A gente sabe quem está no grupinho e joga piadinha falando sobre a gente, quem tira print de alguma coisa para zombar a gente, quem fala: lá, pastor, lá, eu sei, gente. Romulo sabe, os líderes sabem quem fala, quem não fala, mas não importa, é amor teimoso. Quem vai me abençoar, quem vai fazer as coisas na minha vida não é homem, é Deus. Ei, José, quem vai fazer as coisas na sua vida não são os seus irmãos, é Deus. Ele tem preparado coisas grandes para você. Não liga não, ame, abrace, não deixa rupturas, anda junto. Se preocupe com o que Deus pensa de você. A gente chega no final desse capítulo. Coloque-se de pé, a gente vai concluir. O Ministério de Louvor pode subir. Pegam José, jogam José dentro do poço, cisterna, cova, enfim. Olha o transtorno que esses irmãos estão causando. Foca aqui em mim, foca em mim, foca na gente. Olha o transtorno por causa de uma túnica, Tamires. Vale mesmo a pena tudo isso? Olha o transtorno que eles gerarão na casa deles, por causa de um ciúme bobo. Existem coisas que dá pra gente passar por cima, por amor à casa. A Bíblia vai dizer, a gente chega na altura do capítulo que nós lemos no início do versículo, que eles pegam a túnica de José, porque o problema é a túnica, eu já falei isso. Eles pegam um animal, matam, sujam a túnica de sangue, pastor, e mandam essa túnica de volta para casa. José pega a túnica, Jacó pega a túnica. Jacó olha: do meu filho. Isso me faz repensar uma coisa. Dá um pause nessa parte, vem comigo aqui. Jacó é pai, Jacó é rico,
Jacó tem muito dinheiro, pastor. Jacó pega a túnica de José, Gleice. Ouve a notícia e diz: é a túnica do meu filho. Jacó não manda um servo para procurar José. Meu Deus. Jacó não manda um homem para procurar o seu filho. Ele ouve a notícia e acredita. Até quando nos portaremos como Jacó? Soube, fulano caiu. Você viveu tanto tempo com ele, você não vai dar uma ligação? Será que fulano não merece um zap? Ah, fez porque era safado, sabia do perigo que estava correndo. José merece mais. José merece um zap seu. José merece uma ligação sua, Jacó. Você não vai mandar ninguém para procurar José. Ele pega as suas vestes, a sua túnica, pastor Mateus. Ele faz o quê? Eu imagino os irmãos dizendo: é agora, essa túnica vai ser nossa. Aí Zebulão dizia: não, essa túnica é minha. Judá: sai fora, rapaz, eu tenho mais idade do que você. Rubem fala: quem manda aqui sou eu, vai ser minha. O pai pega a túnica do meu filho. Sabe por quê? Porque é feita sob medida. Lembra da armadura de Davi? De Saul? Não dá em Davi. Não dá. A gente conclui nessa noite dizendo que José não voltou para casa, mas a túnica voltou. Eu tenho uma palavra para dizer a algumas pessoas que entraram aqui hoje sem túnica. E agora é conjectura, porque o texto não diz que José recebeu essa túnica de volta. Pelo contrário, José recebe em Gênesis 42, versículo 43, um outro tipo de vestimenta, que é a vestimenta da honra, mas eu não vou entrar nisso, da mão de Faraó. Eu vim dizer a alguns Josés que chegaram aqui hoje, que a sua túnica continua na casa do seu pai. Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui hoje e tenha dito: pastor, como é que eu vou fazer tudo de novo? Arrancaram a minha túnica e foi tão abrupto o negócio que você olha para a sua história hoje e você não vê condições de recomeçar, voltar para aquela casa que tanto me feriram, que tanto me machucaram, que tanto falaram, que tanto fizeram, que arrancaram a túnica. José, eu sei que é difícil, mas eles são seus irmãos. José, eu sei que é complicado, mas seu pai está lá. Eu tenho um convite, eu e o pastor Mateus, para fazer algumas vidas que chegaram aqui hoje desprovidas das suas túnicas. Está guardada na casa do Pai. Aleluia. Esse é o momento de você voltar para a casa do Pai e recuperar o que foi tirado de você. Não, eu não estou falando que você abriu mão. Eu estou falando a vidas aqui nessa noite que foram interrompidas. Meu Deus! Ministérios que foram interrompidos por causa do acaso, ou por causa de A, ou por causa de B, eu não sei. Só que a túnica não foi perdida. Aquele ministério continua aqui. Sabe aquele dom? Continua na casa do Pai. Sabe aquele lugar que era seu, ninguém toma, continua aqui. Tanto que quando o pai recebe a notícia que José está vivo, ele diz assim: basta,
Vamos antes que eu morra. Ele está desesperado para ver José. Por quê? Porque o lugar de José na casa de Jacó nunca foi substituído, nem pelo Benjamim. Tem lugar para você hoje. O seu lugar dentro da casa, em cima, no lugar que a gente tem louvor, que a gente tem lugar na mesa, é verdade, tem mesmo. E a palavra de Deus é direcionada a você que chegou aqui hoje. O Ministério de Louvor vai adorar. Enquanto eles adoram, você tem a liberdade de voltar para recuperar, Aleluia! a sua túnica. Vão voltar para a casa do Pai, José. Eu sei que é difícil lá, mas é a sua casa. Pastor, mas José foi para o Egito para viver honra. Ok, eu estou conjecturando. Eu estou falando da casa do Pai. A casa do Pai tem abrigo, tem conforto, tem segurança. O que José viveu, José só viveu fora da casa do Pai. O que o Senhor está falando a algumas vidas nessa noite é: enquanto você estiver na minha casa, você tem de mim o que você precisa. Eles vão adorar. E enquanto eles adoram, você tem a oportunidade de vir ao altar, recuperar o que foi perdido.